sempre teu, Senhor, libertador. Serei pra Aleluia. Você pode dizer isso mais uma vez? Você está disposto a isso? A ser para sempre do Senhor? Libertador, serei pra sempre teu. Oh, aleluia. Pai, muito obrigado. Obrigado porque um dia o Senhor nos libertou, Pai, de uma condição de trevas. Nós estávamos distante de Ti, mas nós fomos alcançados pelo Teu amor, Pai. Nós fomos alcançados pelo Teu cuidado, e hoje a Tua vida está em nós. Nós estamos aqui essa tarde, Pai, para Te entregar o nosso culto, para Te entregar a nossa oração, para nos rendermos diante do Senhor, para Te agradecer, para celebrar, para cultuar, Pai. Esse é o nosso objetivo essa tarde. Nós estamos aqui conscientes daquilo que nós estamos fazendo. Nós estamos conscientes que um dia o Senhor transformou a nossa vida. E nós estamos conscientes, Pai, convictos de que seremos para sempre do Senhor. Esse é o desejo do nosso coração. A nossa vida é Tua. Por isso nós estamos aqui com toda a alegria para Te cultuar e para entregar ao Senhor o melhor. Com a certeza que sairemos daqui transformados, enriquecidos, acrescentados por Ti. Eu creio, Pai, nessa tarde em mentes sendo renovadas, corações prontos para receber a Tua palavra, corações disponíveis para aceitar os conceitos do reino do Senhor, do reino que hoje nós fazemos parte. Eu oro por cada um dos meus irmãos, Pai, e por cada família que eles representam. Eu declaro crescimento em cada área da vida deles. Eu declaro que essa será uma tarde poderosa na relação deles com o Senhor, na nossa relação com a palavra. Eu declaro transformação, Pai, rompimento. Uma tarde onde conceitos errados serão arrancados da nossa vida e nós ficaremos com aquilo que a Tua palavra diz. Seremos alcançados pelo Senhor essa tarde, assim como daremos a Ti o nosso melhor culto, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você está disposto, irmão, a ser para sempre do Senhor? Então dá um sorriso aí para o irmão que está do seu lado. Diga isso para ele: seremos para sempre do Senhor. Graças a Deus. Pode sentar. Que tempo maravilhoso. Esse é um tempo que o Senhor mesmo prepara para nós. Graças a Deus pela unção disponível e pela oportunidade que nós temos de estar aqui cultuando a Ele e celebrando a vida que Ele nos deu. Amém? Vocês estão bem? Amém. Graças a Deus. E cadê os nossos aniversariantes? As pessoas que fizeram aniversário durante a semana, de casamento, nascimento ou novo nascimento. Nós só queremos um motivo para orar por você. Olha o Rodrigão chegando por aqui. Glória a Deus. Tem mais alguém? Será uma oração exclusiva. Então estenda para cá a sua mão. Vamos orar pelo nosso irmão que serve aqui conosco também. Nós cremos em uma estação poderosa, Rodrigo, começando na sua vida, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado pela vida do Rodrigo. Muito obrigado pela vida, pelo cuidado que o Senhor tem dado a ele até aqui. Nós cremos que essa estação que encerrou foi uma estação poderosa na vida dele, Pai, mas nós cremos em muito mais, nessa nova fase que se inicia agora, que ele prove, que ele veja mais e mais da Tua bondade, da Tua fidelidade, do Teu amor, do Teu cuidado com a vida dele. Nós cremos em todas as áreas da sua vida prosperando, em nome de Jesus, sonhos alinhados à Tua palavra se materializando na vida dele, em nome de Jesus, amém. Uma salva de palmas bem calorosa para o nosso irmão. E tem direito também a presente da nossa igreja. Graças a Deus. O Senhor é bom. As nossas crianças chegaram agora há pouco do acampamento delas, gente. O Acamp Kids certamente foi um tempo poderoso para elas. Um tempo de crescimento. Porque nós sabemos que lá eles brincam bastante, se divertem. Mas nós sabemos que há um tempo de palavra que
eles certamente saíram de lá marcados com aquilo que o Senhor compartilhou com eles durante esses dias. Nós temos, inclusive, um videozinho que retrata um pouco daquilo que eles viveram lá esses dias. Nós queremos mostrar para você. Joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart, down in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. What else you got? I've got the peace that passes understanding down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I've got the peace that passes understanding down in my heart. Where? Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart, down in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love. Aprender o caminho certo, vão ter uma construção correta. Nós sabemos pela nossa própria vida. Existem muitos conceitos que hoje a gente está aqui mergulhando na palavra para consertar conceitos que antes não foram criados. Então, seja participante, tenha essa visão de que as crianças precisam aprender, à luz da palavra, aquilo que de fato elas podem viver no Senhor. Amém? Glória a Deus por elas. Glória a Deus por essa visão que nós temos aqui de ensinar as crianças, ter um evento exclusivo para elas, esse tempo especial. Graças a Deus por isso. O nosso Verbo News está pronto. Nós temos aí muitas informações. Eu queria que você ficasse ligado para não perder nada. De julho, culto de celebração, e está começando mais um Verbo News. Aqui você fica por dentro de toda a nossa programação, então fique ligado para não perder nada. Nós sabemos que você ama participar dos grupos Verbo em Casa e desfrutar de um tempo de crescimento, edificação e comunhão. Nessa terça, os VCs estão de recesso, mas em breve retornaremos com a nossa programação normal e com certeza aguardaremos você em um dos grupos. A noite mais avivada da sua semana é na nossa Quinta Viva. Um culto para você desfrutar do sobrenatural e ser surpreendido por Deus, sempre com uma palavra maravilhosa para edificar você através de instruções inspiradas pelo Espírito Santo para transformar a sua vida. Venha com grandes expectativas e traga convidados. E no sábado, os jovens VIPs mergulharão em uma atmosfera gloriosa do mover do Espírito no Hora VIPs. Será uma noite sobrenatural com uma unção poderosa, milagres e muitas respostas de Deus. Você não pode perder, então chama a galera e vem, neste sábado às 19 horas. No sábado, haverá reunião de liderança às 19 horas aqui na igreja. Um tempo de instruções preciosas, alinhamento e crescimento. Essa reunião é exclusiva para os líderes de departamentos e vice-líderes, pastores e diretoria. Então a presença de vocês é indispensável. Já no dia 18 de agosto, temos uma programação muito especial em nosso ministério. É o Dia Verbo da Vida de Missões. Nesse ano, vamos celebrar o que Deus tem feito no continente africano com o tema Uma Alegria Chamada África.
fica ligado no que vem por aí. Uma das ações do projeto Bem na Hora é a arrecadação de alimentos em todos os cultos de ceia. O nosso propósito é ser um socorro bem presente para as pessoas da nossa igreja e da comunidade em geral. E você já pode fazer parte disso. Traga 1 quilo de alimento não perecível no próximo domingo e seja um socorro bem na hora. A nossa igreja recebeu uma profecia em 2021 de que seríamos como um farol para a nossa região. Assim, iniciamos a primeira fase do Projeto Farol e estamos empenhados na aquisição do terreno onde nossa nova sede será construída. Seja um cooperador do que Deus está realizando em nossa cidade. Garanta já o seu tijolinho ou a camisa do Projeto Farol. Assim, você vai acelerar a construção dessa grande obra. Ou então, contribua através do Pix teresinaeroporto@verbodavida.com. Visite o nosso estande e seja um investidor dessa visão. Sua generosidade constrói essa grande obra. Hoje queremos te indicar o mais novo lançamento do pastor Kenneth Reagan Jr. Você pode vencer. Quer você goste disso ou não, todos nós passamos por tempos difíceis, às vezes por uma escolha nossa ou por desafios inesperados que se apresentam. Contudo, estar diante de um problema não significa ser vencido por ele. Este livro encorajador oferece as ferramentas que você precisa para enfrentar qualquer tempestade e renovar sua esperança no futuro. Então não perca mais tempo. Passe hoje mesmo no Verbo Shop e garanta já esse lançamento. O Verbo News termina aqui, mas você pode continuar conectado com a nossa igreja pelas redes sociais. Tenha uma semana abençoada e até mais. Graças a Deus. Você está atualizado agora? Eu queria apenas reforçar. Quem aqui faz parte do VC? Graças a Deus. Eu queria dizer para você que nós já temos data para o nosso retorno. Vai acontecer o nosso retorno no dia 8 de agosto, passando essa terça-feira, na próxima. É a data marcada para o nosso retorno. Eu sei que será um tempo de muito crescimento para você, para as pessoas que fazem parte do seu grupo e para as novas pessoas que nós vamos conduzir a esses lugares, a esses grupos, né, a essas células ou essas reuniões, não sei como você quer chamar. Eu só quero que você pegue essa visão, a visão de participar, de estar lá. É importante que você tenha isso no seu coração. Então, no dia 6 de agosto, é o retorno do Verbo em Casa. E nessa terça-feira, dia 30, nós temos uma reunião com líderes e anfitriões. Então, se você está aqui, você já está convocado para essa reunião que vai acontecer na próxima terça-feira, aqui na nossa igreja, às 19h30. Essa é para líderes e anfitriões. Mas na outra terça-feira, nós retornamos com todo vapor, em nome de Jesus. Amém? E nós sabemos que no começo desse ano nós recebemos uma palavra da vinda mesmo da parte de Deus a respeito de ser e de nós vivermos esse ano, o ano da frutificação. Você recebeu essa palavra? Amém. Graças a Deus por isso e graças a Deus por tantos testemunhos que nós temos ouvido aqui na nossa igreja. Inclusive hoje nós temos um casal para falar a respeito disso, o irmão Paulo e a irmã Lia. Eu queria que eles viessem até aqui. E sabe, irmão, sempre que nós tivermos uma palavra, sempre que nós recebemos da parte do Senhor uma palavra, você precisa pegar. Amém? E aquelas pessoas que receberam de fato no coração e decidiram viver isso, elas têm provado daquilo que o Senhor pode fazer por meio daquilo que o homem pode crer. Se você decidir crer, receber, certamente nós vamos viver. Eu queria passar aqui para a irmã Lia e para o irmão Paulo, que vão contar um pouquinho daquilo que eles têm vivido. Boa tarde, igreja, graça e paz. Realmente esse é um ano de frutificação, né? Na nossa vida a gente tem inúmeras coisas a contar, né? Só que a gente tem um tempo resumido, né? Mas esse ano, quando a gente ouviu essa palavra, né, que vinda para o nosso pastor, que a bênção vem para o cabeça da igreja, né, nosso pastor, e ele desce para o corpo de Cristo, né? E assim, dessa forma, a gente recebeu.
recebemos sobre a nossa vida, sobre a nossa casa e sobre os nossos, né? Que eu pegando aqui um pouco do gancho do VC, enquanto líder de VC, nós temos os nossos liderados também. E a gente declarou essa bênção também para os nossos liderados, e todo o VC a gente fala sobre isso, sobre o ano da frutificação para eles também. E tem sido assim para eles também, né? Mas pegando para nós, né? O que é que aconteceu com a nossa casa, com a nossa vida, com a nossa família, né? Quando a gente ouviu essa palavra, a gente já tinha um desejo de mudar de casa. A gente mora ainda num apartamento, né? Foi uma bênção quando a gente chegou nesse apartamento. Quando você imaginar que a gente não tinha nada e, de repente, o Senhor abriu as portas. A gente comprou um apartamento, né? Isso há 10, 11 anos atrás. Realmente, no dia que foi fazer o negócio, eu não tinha nem o dinheiro para pagar o estacionamento do local que tinha, né? Mas foi muito rápido e tranquilo quando foi feito o negócio lá. Mas a gente já há uns tempos atrás, a gente vem um desejo de sair, de crescer. Realmente como uma semente, que quando ela vai crescer, ela vai frutificar, ela precisa romper. Era esse desejo que a gente tinha no nosso coração. A gente precisava sair daquele lugar. Era bom, mas não cabia mais a gente. Nós quatro, né, eu, Paulo e os 2 meninos, quando tinha hora que a gente ficava se batendo um no outro. Tomás querendo tocar os instrumentos de meu filho, nós estamos no apartamento, 10 horas da noite não pode, desliga essa caixa de som. O outro querendo, nos videogames, disse, baixa o volume. O Paulo querendo assistir filme, disse, baixa o volume. Apartamento, realmente, naquela situação, não cabia mais a gente. Né? E aí, resumindo a história, a gente recebeu da palavra, né? E aí esse desejo foi crescendo cada dia mais e mais, né? E aí, certo dia, uma pessoa chegou para mim perguntando se conhecia alguém no bloco, no condomínio da gente, que queria vender apartamento. Eu disse, a gente vende o nosso. Né? Vendemos o nosso. Daí começou a história, né? E aí, pouco tempo, Paulo disse, não, minha filha, vamos vender, vamos estipular. E a gente saiu procurando casa, né? Procurando casa que a gente queria, na região que a gente queria, mais ou menos o estilo de valor e como a gente queria, né? Aí eu já dizia, Paulo, eu quero um escritório para mim. O Paulo, pois eu quero uma piscina para mim. Aí eu, Tomás, eu quero um quarto, um local para mim tocar meu instrumento sem ninguém ficar me reclamando. E, queridos, é impressionante. Do jeito que a gente planejou, que a gente sonhava e imaginava, seria a casa de milhões. Né? A gente, na nossa cabeça, não dava. E o local que a gente queria também não dava. Né? E aí a gente saiu procurando. Achamos uma casa, valor alto. Eu disse, não. Quando a gente entrou na casa, a gente sabia porque sabia que aquela casa, aquele local seria nosso. Sabia, sabe uma certeza que você tem, como você sabe qual é o seu nome? Era a certeza que a gente tinha. Ele olhou para mim, os meninos olharam, a gente fica se olhando e o corretor, aqui está uma boa festa, né? Aí o Paulo, não, dá um bom culto. Aí a gente olhava, aqui está um quarto para cada um dos meninos. Não, dá um escritório. Aí ele dizia as coisas, a gente rebatia como aquilo que a gente já tinha visto antes, né? E assim foi o negócio. Vendemos um apartamento de forma rápida, tranquila. O Senhor botou pessoas crentes que a gente nem conhecia para fazer o negócio, né? E dentro dessa negociata ainda apareceu a irmã Silvana. A irmã Silvana, a benção da irmã Silvana, né? Quando o corretor pegou e disse, olha os documentos aqui para você levar para o cartório. Aí ela disse, esse daqui eu conheço, esse casal. Né? E dentro dali ela já caminhou tudo de uma forma tão... Gente, é uma forma tão fácil, tão rápido, que nem nos nossos pensamentos mais longos a gente poderia imaginar que seria tão simples dessa forma. E dessa última semana, o corretor da casa que a gente estava imaginando, ele liga, né? Dizendo, olha, seu Paulo, já foi tudo aprovado, os documentos de vocês foram tudo aprovado, estão muito fácil, muito rápido. Agora estamos só vendo a questão do vendedor, né? A pessoa, o ex-proprietário, trazer os documentos e a gente terminar a negociata. Queridos, a forma simples, leve e tranquila. Tem mais coisas no meio do caminho, senão eu falo tudo, não, o Paulo não fala nada. Paz, igreja. Irmãos, a presença do Senhor é incrível nas nossas vidas. E é aquele que resolve agarrar a palavra, acontece. É uma coisa que você não pode duvidar. Quem estiver presente aqui, receba tudo que é dito neste púlpito, porque vem da boca de Deus. E assim, a gente fala de valores.
os valores do nosso apartamento era 150, 160, aparecia. E eu dizia, nós vamos vender por 180, 190. E ela dizendo, tá louco? Dá não. Nós vendemos por 180. Porque eu disse, Deus está na nossa frente. Está resolvendo tudo, derrubando tudo. E nós vamos vender para poder concluir nosso objetivo, que foi Ele que nos ordenou a fazer assim. A casa do mesmo jeito. A casa foi estipulado um valor, eu disse, nós vamos comprar por pelo menos 10 mil a menos, 20 mil a menos. Não foi os 20, mas foi os 10 a menos. E deu tudo certo. E o que eu tenho para dizer é que desde o momento que eu disse sim para Jesus, para conduzir a bandeira do Evangelho de Cristo, o Senhor tem feito maravilhas em nossas vidas. São tantos que esse pequeno tempo não é possível. Mas a minha mensagem é que vocês acreditem na palavra de Deus. Pratiquem a palavra de Deus. Sejam fiéis a Ele como eles são conosco. Ele é conosco, porque o Senhor é fiel. Mas você tem que ser fiel também. Você tem que cumprir. Irmãos, seria muito tempo, eu não quero tomar mais esse tempo, e a gente está feliz demais. A Liamara ainda quer concluir. Só um pouquinho, deixa eu só concluir aqui só um pouquinho, pastor. Nesse meio tempo, a minha irmã resolve ir embora, foi para fora do Brasil, vendeu, ela pegou um apartamento que ela tinha montado há 6 meses, ela disse, Lia, tu quer fazer o seguinte, pega essas coisas desse apartamento tudinho, tu me dá um tanto. Gente, não pagava nem a geladeira, que ela tinha botado lá dentro. Pegamos com as coisas do apartamento, tudo dela novo. Eu disse, Paulo, a gente vai botar dentro de 2 apartamentos, 2 casas, não cabe. Leva para casa da tua mãe. Levamos para lá. O Senhor deu os móveis, a mobília da casa nova, antes da casa nova. Tudo novo. Né? E aí ela disse, Juliana, como é que eu vou te pagar? Ela disse, num dia que tu tiver dinheiro aí que você tiver, você me paga. Já pagamos, graças a Deus. O carro do mesmo jeito, a gente abriu a boca, vamos vender o carro, vamos quitar o apartamento? Vamos. Vendemos o carro rápido. Eu disse, Paulo, e agora a gente vai ficar sem carro? A minha mãe viajou com meu pai. Fica com o meu aí, o meu está mais novo. Não esquecendo que o carro, a gente só perdeu 2 mil depois de 4 anos de uso. Então não perdemos nada. Amém. Glória a Deus. Nós nos alegramos, irmão Paulo, Lia, por aquilo que vocês têm desfrutado, crendo no Senhor, crendo naquilo que nós temos recebido da parte dEle. E sabe que nós estamos aqui para desfrutar de coisas também. As coisas não são o mais importante, nós sempre falamos isso aqui. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós não estamos para viver só perrengue, não. Nós estamos para viver bem. É nisso que nós cremos. Amém? E sabe, como o ano da frutificação, eu creio nisso. Ontem nós estivemos em Altos, e lá nós iniciamos uma obra, um VC, sabe, um embrião. Ontem nasceu naquele lugar, algo grande iniciou ali. E eu queria que você pegasse junto com isso, vendo inclusive um pouco daquilo que a gente viveu lá naquela noite. Nós temos um vídeo, vocês podem colocar para a gente? VC, essa cara de célula, de reuniões que nós vamos promover todo sábado à noite, às 19h30. E se você conhece alguém naquela região de Altos, indique a eles esse casal. Você pode também buscar mais informações lá no final do balcão de informações. Mas eu queria que você desse uma salva de palmas ao Derlane, a Fabrícia. Uma estação poderosa inicia, podem sentar, fica à vontade. Uma estação poderosa inicia também na vida deles, nós cremos assim. E é algo muito grande que o Senhor vai fazer naquele lugar. Vidas estão sedentas, irmãos, pela palavra. As pessoas estão atrás de algo e a gente precisa se posicionar, se levantar
e está disponível, disposto a servir, a pregar a palavra, a cumprir o ID, a cumprir o nosso ministério. Amém? Eu sei que será um tempo poderoso para aquele lugar e para aquelas pessoas, em nome de Jesus. Cadê os nossos visitantes? Tem alguém que nos visita hoje, pela primeira vez, está aqui na nossa igreja? Todos de casa? Certeza? Amém, glória a Deus. Então vamos adorar o Senhor com os nossos bens. Vamos dizimar e ofertar. Nós fazemos isso com toda a alegria, não é verdade? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Provérbios, no capítulo 3. Provérbios, capítulo 3, versículo 9. A Bíblia diz: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de todos os teus rendimentos, e se encherão com fartura os teus celeiros, assim como transbordarão de vinho os teus reservatórios. Eu sei que esses versículos são muito conhecidos por mim e por você, mas eu quero te animar a ouvir e a meditar nesse texto, não só no dia dos nossos cultos, não só nos nossos encontros, mas na sua casa. Mergulhe nesses versículos, entendendo inclusive o que é honrar o Senhor. Ele fala sobre algo específico, ele fala sobre uma honra que nós damos ao Senhor com os nossos bens, com o nosso dinheiro, com aquilo que é material. Ele diz que há uma honra que nós devemos entregar ao Senhor. Eu sei que nós honramos ao Senhor quando nós saímos da nossa casa, um domingo à tarde, para estar aqui reunido com os nossos irmãos, honrando a palavra, porque a palavra diz que nós devemos estar aqui. Lá em Hebreus 10, 25 diz exatamente isso. E quando nós obedecemos a palavra, nós estamos honrando ao Senhor. Nós estamos nos submetendo à palavra. Por isso nós precisamos congregar. Então essa é uma área da nossa vida que nós honramos ao Senhor. Eu estou congregando porque eu quero considerar o meu Pai. Nós honramos ao Senhor, honrando a sua palavra, quando nós cumprimos aquilo que a própria palavra diz, dizendo: olha, filhos, honrem os seus pais. O que a palavra está dizendo para mim e para você? Está dizendo que há um lugar na nossa vida que deve ser considerado. Existem pessoas que ocupam o lugar na nossa caminhada e a gente precisa aprender a entender isso e dizer: eu vou fazer exatamente assim, porque a palavra diz isso. Então eu estou honrando a palavra, fazendo exatamente aquilo que ela me ensina a fazer. Mas aqui o versículo está nos dizendo também algo específico que trata sobre honra. Diz: olha, honre ao Senhor com os teus bens. A gente precisa sempre lembrar, irmão Paulo, Lia, assim como todos nós, recursos chegam em nossas mãos, não é verdade? E aí a gente precisa lembrar de onde vêm esses recursos. A gente precisa lembrar a nós mesmos: esses recursos chegaram em minhas mãos, esses bens, essas conquistas, tudo que eu tenho vem do Senhor. Nós precisamos falar isso com a nossa boca com facilidade, do mesmo modo que nós precisamos ter facilidade para abrir a nossa carteira e dizer assim: eu preciso considerar o Senhor não só com a minha boca. Eu preciso honrar o Senhor não só com a minha boca, dizendo que é Ele que fez chegar, mas eu preciso abrir a minha carteira. E aqui é o texto que está dizendo isso: olha, honre com os seus bens. Se você considera de fato que Ele fez chegar, então abra e entregue exatamente aquilo que é dele. Isso é uma honra. Quando eu abro e eu tiro qualquer coisa, quando eu entrego de qualquer jeito, isso não é honra. Você pode ter devolvido ou dado dinheiro, mas Ele não está dizendo para você dar dinheiro, Ele está dizendo para você dar honra. A gente precisa ter isso no nosso coração. Sempre que nós formos dizimar e ofertar, eu estou entregando ao Senhor honra ou eu estou entregando qualquer coisa? Eu preciso fazer conforme a palavra diz. Aí o versículo 10 diz: olha, e se encherão com fartura os teus celeiros, assim como transbordarão de vinho os teus reservatórios. Isso é uma consequência da entrega da honra. Amém? A gente não precisa: eu quero ver os meus celeiros cheios, por isso eu vou dar. Não, não. Ele diz: olha, você entrega a honra, é com o coração, é com o entendimento. E ele diz: olha, isso é uma consequência, vai sobrar. Sempre que a palavra fala sobre dízimo, sempre que ela fala sobre ofertas, em seguida ela vai falar sobre uma sobra, sobre um derramar, sobre um transbordar. E você precisa aprender sobre isso. Amém? Se você desejar fazer essa tarde os seus dízimos, as suas ofertas do modo tradicional, você vai encontrar aí próximo à sua cadeira, ou na sua cadeira, um envelope. Se você precisar fazer por meios eletrônicos, nós temos o Pix, nós temos um QR Code que está aqui.
Temos lá atrás também as tesoureiras com as maquinetas de cartão, de crédito, de débito. E você pode ficar à vontade para honrar o Senhor, com consciência, com entendimento, com clareza. Você que está nos acompanhando pela internet, apareceu aí para você um código QR Code. Não deixe para fazer depois. Aproveite esse momento, já que você só pode, hoje, né, só pode estar distante mesmo, mas aproveite esse momento de honra ao Senhor, de entrega a Ele, e vamos fazer isso juntos. Amém? Vocês viram que eu falei agora há pouco sobre a obra de Altos. E sabe que nós chegamos até lá com recursos. E hoje à tarde nós não vamos dar uma oportunidade de 2 ofertas. Não, só será essa. Mas nós contamos com a sua generosidade. Essa semana mesmo nós vamos precisar fazer investimentos lá. Iniciamos ontem e agora a gente vai seguir para frente e não vamos voltar para trás. A gente vai seguir para frente. E a gente vai fazer investimentos essa semana lá. Por isso nós contamos de fato com a sua visão, com a sua generosidade, com o seu coração, entendendo que eu faço parte do reino de Deus. E o mundo jamais vai investir em uma obra onde será pregada a palavra. Não, o mundo não se interessa com isso. Quem se interessa com isso somos nós. Amém? Então tenha isso no seu coração, oferte, dizime, faça isso com toda a generosidade, com entendimento, com amor e como a palavra diz, com toda a alegria. Amém? Então, se você já fez, estenda assim a sua mão ou o seu envelope, vamos orar, consagrar ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Pai, muito obrigado pela oportunidade que nós temos de ofertar, de dizimar na Tua casa. Fazemos isso com toda clareza, com todo amor e com toda a alegria do nosso coração. Eu declaro em nome de Jesus os nossos dízimos e as nossas ofertas consagradas a Ti. E nós cremos em multiplicação em nome de Jesus. Vem com alegria, irmãos. A chuva prepare os campos para que ao cair dela semente boa. E depois de um tempo faça a colheita de tudo quanto plantou. Se alegre no Senhor. Se ouvirdes a voz do Senhor e guardar seus mandamentos, então você terá bênção. E a chuva vai cair, e os frutos sim virão. A colheita chegará, prospere, avance, transbordem os celeiros, os céus estão negros pra dar chuva, prospere. Aleluia, aleluia, Senhor, nós te adoramos, Pai. Cremos em Ti, sim, eu creio que Tu és Deus restaurador, que trabalha em meu favor, milagres eu vivi, não há como duvidar, Tu és Deus restaurador, Deus que cura por amor, milagres eu verei, bom demais para não crer. Tu és Deus restaurador, que trabalha em meu favor, milagres eu vivi, não há como duvidar. Tu és Deus restaurador, Deus que cura por amor, milagres eu verei, bom demais para não crer, bom demais para não crer, bom demais para não crer. Sim, Ele é bom demais para não crer, bom demais para não crer, bom demais para não crer. Eu já vi câncer ser curado, placas de metal sair. Não me diga ele não pode, não me diga ele não pode. Eu já vi morto levantar, já vi loucura sarar.
Não me diga ele não pode. Não me diga ele não pode. Vi cadeirante ser curado, tumor desaparecer. Não me diga ele não pode. Não me diga ele não pode. Eu vi a estéril vida dar e seu filho vive está. Não me diga ele não pode. Não me diga. Eu creio que tu és Deus restaurador, que trabalha em meu favor. Milagres eu vivi, não há como duvidar. Tu és Deus restaurador, Deus que cura por amor. Milagres eu verei, bom demais para não crer, bom demais para não crer, bom demais para não crer. Sim, ele é bom demais para não crer, bom demais para não crer, bom demais para não crer. Eu creio que tu és Deus restaurador, Tu és, Senhor. que trabalha em meu favor. Milagres eu vivi, não há como duvidar. Não há como duvidar. Tu és Deus restaurador, Aleluia. Deus que cura por amor. Sim, Senhor. Milagres eu vivi. Você pode levantar as suas mãos e reconhecer todos os milagres que o Senhor tem feito. Ah, Pai, nós reconhecemos que você é bom. Obrigada, Senhor, porque não há nada que possam dizer que vá mudar a fidelidade, a bondade, a veracidade da sua palavra, Senhor. Ah, Pai, você é fiel. Você é mais verdadeiro do que os relatórios. Você é mais verdadeiro do que qualquer coisa que possamos ver. Você é mais verdadeiro do que os sentimentos que brotam na nossa alma. Oh, Pai, nós já vimos tanto. Nós já vimos tanto de você. Mas os nossos corações permanecem com expectativa de tudo que ainda veremos, de todos os milagres que ainda provaremos. Você tem expectativa no Senhor, querido? Nós precisamos ir para esse lugar com o coração cheio de expectativa. Expectativa daquilo que vamos receber, mas também daquilo que vamos dar ao Senhor. O nosso melhor culto. Nós te adoramos, Senhor. Eu já vi câncer ser curado. Vamos repetir isso de novo. Eu já vi câncer ser curado, placas de metal sair. Não me diga ele não pode. Não me diga ele não pode. Eu já vi morto levantar, já vi loucura sarar. Não me diga ele não pode. Não me diga ele não pode. Vi cadeirante ser curado, tumor desaparecer. Não me diga ele não pode. Não me diga ele não pode. Eu vi a estéril vida dar e seu filho vivo está. Não me diga ele não pode. Sabe, querido, diante dos relatórios, diante das circunstâncias, diante dos sentimentos que brotam na nossa alma, nós precisamos dizer: não me diga, ele não pode. Nós precisamos ter uma boa resposta diante daquilo que chega diante de nós. Nós precisamos saber o que falar. Nós não podemos viver acuado pelas circunstâncias, acuados pelos problemas, acuado por aquilo que passa na nossa cabeça, não, queridos. Eu e você precisamos ter uma resposta bem fundamentada na palavra. Nós precisamos dizer: eu já provei, eu vi. É hora da gente trazer à memória aquilo que nos traz esperança e lembrar de todos os benefícios que o Senhor tem feito. Eu gosto da versão em inglês dessa música, que ela, na versão em português, ela canta: eu já vi loucura sarar,
Mas na versão inglesa ela fala que eu já vi uma mente ser restaurada, uma mente ser renovada. Sabe, queridos, eu não só vi como eu provei. Eu provei de uma mente completamente destruída, completamente rendida à doença, a um cenário caótico onde só me dizia morte. Mas eu provei desse poder que restaura a mente, que restaura a vida, que sara, que cura, que liberta. Eu sempre vou elevar o poder dessa palavra. Eu sempre vou reconhecer de onde o Senhor me tirou. Eu gosto daquela música do Eliezer, que ele diz que eu me lembro onde eu estava quando a tua palavra me alcançou. Ei, eu e você precisamos lembrar de onde nós estávamos quando essa palavra nos alcançou. Eu e você temos tantos testemunhos, queridos. Essa palavra funciona. Obrigada, gente. Obrigada, Pai. Você pode sentar, curvar a sua cabeça. Vamos orar. Obrigada, Senhor, porque essa palavra, ela é verdadeira. Ela é mais real do que qualquer circunstância. Ela é mais real do que qualquer sentimento. Obrigada, Senhor. Obrigada porque nessa tarde você marcou o encontro conosco. Nós abrimos o nosso coração. Nós trazemos a nossa mente alerta e o nosso coração receptível para receber tudo aquilo que você tem preparado para nós nessa tarde. Em nome de Jesus. Amém. Sabe, queridos, hoje eu vou falar com vocês sobre um assunto que eu sou até suspeita, que eu amo muito falar sobre isso. Mas eu vou falar com você hoje à tarde um pouco sobre lidando com as emoções. Sabe, eu percebo, eu já falei aqui sobre depressão, eu já falei sobre ofensa, e hoje a gente vai tocar em alguns desses pontos. Mas eu percebo o Senhor me conduzindo mesmo a me levantar como alguém que bate nessa, não é bate, é tipo assim, que levanta essa bandeira, sabe? Eu percebo aquilo que o diabo tentou fazer na minha vida, a área que o diabo tentou me envergonhar, é a área que Deus tem me usado para libertar pessoas. E eu nunca vou deixar de levantar essa bandeira, porque como eu tenho visto cristãos, pessoas, não só dentro da igreja, mas a gente tem escutado o diabo dizer que os relatórios, né, de que a depressão, a ansiedade são o mal do século e tal. E isso tem entrado na igreja e nós temos visto muitos crentes reféns de medicação. E eu não estou falando contra a medicação. E eu vou logo dizer para você, querido, que eu não vou ficar pisando em ovos para tratar sobre esse assunto, porque nós estamos aqui tratando sobre a palavra. Então, quando eu falar sobre a palavra, eu não estou anulando psicologia, eu não estou anulando psiquiatria, mas eu não estou em um auditório, uma palestra, eu estou num culto, então eu vou exaltar a palavra e eu vou falar sobre a palavra, amém? Então, não estou invalidando os métodos naturais, mas eu estou validando o método da palavra que funciona, que funcionou comigo e que sempre vai funcionar, amém? Então, eu percebo o Senhor me levantando mesmo para estudar, para meditar sobre esse assunto, não só para ficar comigo mesma, não só para o meu próprio benefício, porque uma vez que alguém, e eu sei que isso não é uma realidade só minha, mas uma vez que a gente passa por alguma situação na alma, nos sentimentos e etc., vai ser uma coisa que a gente vai precisar vigiar a vida toda. É ou não é? Alguém que já passou por isso sabe. Não tem como eu dizer que eu tive ansiedade não sei quando e eu nunca mais precisei fazer nenhum esforço para lidar com isso. Não, querido. O esforço é diário. Não é uma luta diária, porque Jesus já venceu toda a guerra, já venceu a enfermidade na cruz, ele já conquistou a vitória para a gente, mas todos os dias a gente precisa vencer o bom combate da fé, de permanecer com aquilo que ele já conquistou para nós. Então, uma vez que eu já tive dificuldade, o diabo sabe qual é a área fraca de todo mundo. Talvez a sua seja, sei lá, finanças, alguma coisa que você precisa vigiar. Na minha vida, eu sempre vou precisar vigiar no que diz respeito às minhas emoções. Então, trazer esse assunto hoje para a gente aprender, receber o que Deus quer tratar conosco, é também para mim. Porque várias vezes o Daniel, até às vezes a gente está em casa, ele disse, eita, tu gosta de se ouvir? Eu falei, não é que eu amo me ouvir, é que quando eu ministro, Deus está falando comigo. E eu chego em casa e eu vou ouvir várias ministrações que tratam sobre esse assunto. Como eu estava dizendo, eu percebo que a igreja tem sofrido, tem sido muito refém
desses sentimentos desregulados, de uma alma não renovada. E hoje eu quero falar com você não só do problema, porque eu sei que talvez muitos aqui tenham problema nessa área, mas como a gente pode lidar, como a gente pode cuidar das nossas emoções, como a gente pode viver uma vida para além dos sentimentos. Amém? Eu queria que você começasse abrindo comigo lá em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 7. Em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 7, diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Agora abre comigo lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 23. Eu quero começar falando para você que a alma, queridos, nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos em um corpo. Muitas vezes, quando a gente fala sobre sentimentos, deixa aberto aí em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, 23, e presta atenção aqui rapidinho. Muitas vezes, quando a gente está falando sobre sentimentos, quando a gente está falando sobre o cuidado com as nossas emoções, a gente tende a olhar a alma como um vilão. Quem nunca ouviu aquela expressão, fulano é muito almático, ou sei lá, sempre a alma como um vilão. Como se a alma fosse um problema. Como se a alma fosse a parte do demônio que está no nosso corpo. E não, queridos. Eu e você termos uma alma foi ideia de Deus. A gente acabou de ver em Gênesis que Deus soprou e nos tornou alma vivente. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, 23, ele diz assim: O mesmo Deus da paz o santifique em tudo. Repita comigo, tudo. E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Existe algo que precisa partir de mim e de você, que é conservar o nosso espírito, alma e o nosso corpo. Então, muitas vezes, quando a gente olha para a alma como um problema, a gente não conserva, porque a gente não conserva nada que a gente considera como um problema. Então, a primeira coisa que eu queria que você entendesse para você aprender a lidar melhor com as suas emoções é que você tem uma alma e isso é uma ideia de Deus para você e para mim. A alma, queridos, não é um problema. Quando é que a alma se torna um problema? Quando nós não vivemos pelo Espírito, quando nós não renovamos a nossa mente pela palavra. E aí sim, uma mente não renovada, uma alma não renovada, quando a gente vive quando a gente vive segundo esses sentimentos não renovados, aí sim nós temos um problema. Mas Deus não nos chamou nem para viver pelos sentimentos bons, nem pelos ruins. Deus nos chamou para viver pelo Espírito, amém? Então nós precisamos, a nossa alma, eu gosto também do exemplo que diz que a alma é a Maria vai com as outras. Se o Espírito está bem alimentado, a alma vai tender para as coisas do Espírito. Se a carne está bem alimentada, a alma vai ser tendenciosa para as coisas da carne. Então, eu e você precisamos ter isso no coração bem firme, de que nós precisamos alimentar o nosso espírito, andar pelo Espírito e também renovar a nossa alma. Não olhar para a alma como um problema. Gabi, por que você está falando da alma? Porque é na alma que estão os nossos sentimentos, as nossas emoções. E isso, queridos, foi uma ideia de Deus. Quando eu entendi, Senhor, isso aqui que eu estou sentindo, os meus sentimentos, foi um presente de Deus para mim. Deus nos criou, tudo que tem em nós foi pensado pelo Senhor. Então, por que a gente pode achar que a alma é algo ruim? Não é ruim, queridos, não é do diabo, é de Deus. Quem te criou foi o Senhor. Mas o que é que eu e você precisamos fazer? Ter cuidado com a nossa alma. Nós não podemos expor os nossos pensamentos, as nossas emoções a qualquer tipo de alimento, digamos assim. Quando a gente estiver mais na frente, eu vou falar um pouco sobre o campo de batalha da mente, mas eu já queria introduzir um pouco em relação a isso. Sabe, em Provérbios fala que assim como o homem se imagina na sua alma, assim ele é. A alma é tão poderosa, querido, que aquilo que a gente pensa tem o poder de determinar aquilo que nós vamos viver. Isso não é a teoria do pensamento positivo, não.
Nós vivemos uma vida por fé, nós não vivemos por aquilo que sentimos, mas a palavra fala que aquilo que a gente fica imaginando sobre nós mesmos tem o poder de gerar uma imagem, tem o poder de conduzir como a nossa vida vai ser. E o diabo sabe disso, porque ele sabe disso, ele investe pesado em fazer jogos mentais comigo e com você. Porque ele sabe que aquilo que nós pensamos vai ter o poder de determinar a forma como nós nos comportamos. Então, a gente precisa entender que a alma é uma ideia de Deus e que nós precisamos cuidar da nossa mente para que a nossa mente não seja, para que a gente não tenha esse privilégio do Senhor, que são os sentimentos roubados pelo diabo. Abre comigo, lá em 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 28. Você está sendo alcançado? Está sendo abençoado nessa tarde? Em 1 Pedro 5:28 não, desculpa. Cinco, 8. Diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Eu gosto muito do começo desse versículo, quando ele fala sede sóbrios e vigilantes. Muitas vezes, quando a gente fala sobre ser sóbrio, a gente liga logo a embriaguez, né? A bebida e tudo mais. Mas sabe, queridos, eu já falei isso várias vezes para os adolescentes, para algumas pessoas próximas a mim. Os sentimentos, eles têm esse poder de nos embriagar. E ser sóbrio não está falando somente de bebida alcoólica. Está falando sobre a gente ter uma vida de sobriedade mesmo, sobre a gente não deixar ser embriagado por qualquer coisa. E os sentimentos, eles têm esse poder de nos embriagar, de nos envolver. Alguém apaixonado é capaz de qualquer coisa. Aquela euforia, aquela alegria. Da mesma forma como alguém com raiva, alguém irado, é capaz de tudo. É ou não é? Um bêbado, ele não tem noção do que ele fala, ele não mede as palavras. Todo bêbado é rico, paga tudo para todo mundo. Todo bêbado é sem vergonha, não tem vergonha na cara. Isso é muito parecido com alguém que está embriagado pelos sentimentos. A gente precisa ter isso muito claro, que a gente, eu não bebo, então está tudo bem. A Bíblia fala, não vos embriagueis, mas enchei-vos do Espírito. A gente precisa se encher do Espírito, inclusive, para não andar embriagado pelos sentimentos. Porque quando os sentimentos, aquele misto de sensações, você fala o que sóbrio você não falaria. Você responde, alguém fere o teu calcanhar e você devolve naquela, eu sou assim, eu tenho pavio curto, eu não levo desaforo para casa. Eu não aguento, se falar comigo vai receber de volta. Ei, Deus não te chamou para andar embriagado. Embriagado de raiva, embriagado de qualquer coisa. Irai-vos, mas não pequeis. Nós não podemos dar lugar à carne, queridos. Nós não podemos deixar que os sentimentos nos envolvam a ponto de fazer com que a gente fale, haja de uma forma que, se estivéssemos sóbrios, jamais faríamos. Quer ver alguém mais embriagado do que alguém magoado? Alguém ofendido, ressentido. Não fala coisa com coisa, não enxerga. Quem nunca viu aquela expressão, rapaz, fulano está bebo cego? Os sentimentos, eles têm esse mesmo poder de nos cegar, de tirar a nitidez dos nossos olhos. Quando você está ofendido, principalmente, você não enxerga. Você não vê nada nítido, mais ou menos como eu estou enxergando agora. Eu estou vendo você bem desfocado. E algumas expressões eu consigo, de quem está aqui na fileira da frente, eu consigo ver bem direitinho. Mas de quem está lá atrás, estou vendo só o ponto de luz. É assim que a ofensa faz com a gente. Ela tira a nitidez. Alguém pode levantar a mão lá atrás, alguém pode falar... Talvez eu reconheça pela voz, mas eu não vou ter clareza, eu não vou ter nitidez, eu não vou saber de fato o que está acontecendo. O ressentimento, a mágoa, a raiz de amargura produz exatamente isso na gente. Faz com que a gente enxergue tudo ao nosso redor com uma visão totalmente embaçada, totalmente comprometida pela embriaguez daquele sentimento errado.
Nós precisamos ser cuidadosos, nós precisamos lidar com as nossas emoções, queridos, segundo e de acordo com a palavra. Com esse cuidado, durante toda a mensagem, traz isso à tua mente. Eu tenho uma alma e a alma é um presente de Deus. Deus nos criou e Ele não errou quando nos criou assim. Então, existe uma forma de eu e você andar nessa terra, vivendo bem com as nossas emoções. Não andando embriagados pelos sentimentos, pelas paixões, pelas raivas, pelos anseios. Amém? Uma coisa que eu percebo muito forte, que eu também falei aqui, foi em relação à ofensa. Eu queria me deter um pouquinho mais sobre isso. Não tem como nós falarmos sobre emoções e nós não falarmos sobre a ofensa. Como eu disse já outra vez, eu não preciso passar a tarde aqui dizendo para você o que é ofensa. Você sabe. Quando alguém pisa no seu calo, quando alguém dá uma resposta atravessada, você sabe o que é ofensa, o que é ser ofendido. Mas sabe, gente, eu percebo que da mesma forma como a ofensa, a mágoa e até mesmo os outros sentimentos descontrolados, desajustados, eles são solos férteis para problemas mentais. Por que nós temos visto tantas pessoas dentro da igreja sofrendo com depressão, com ansiedade e com outros problemas mentais? É só por causa disso? Não. Mas um dos principais motivos é porque são pessoas ofendidas, amarguradas, que não liberam perdão. A ofensa é um solo muito fértil para problemas mentais florescerem na sua vida. Como nós precisamos ter cuidado? Da mesma forma que nós precisamos ter cuidado, e eu queria também focar um pouco nisso, da mesma forma como nós temos que ter cuidado para não abraçarmos a ofensa e não ficarmos ofendidos, nós também precisamos ter cuidado, querido, de não ser aquele que ofende, de não ser o ofensor. Eu e você fomos chamados, o amor de Deus foi derramado no nosso coração e nós precisamos andar em amor refletindo quem Deus é. Eu sei que o amor, ele não passa a mão na cabeça sempre. O mundo tem tratado como se o amor fosse aquele tipo de amor que passa a mão na cabeça e alisa tudo. Não, o amor, ele é firme, o amor, ele corrige. Entenda isso também no que diz respeito à igreja. Eu tenho visto muitas pessoas se levantando para trazer uma linguagem secular para dentro da igreja. Para trazer problemas, para trazer, como é que eu posso falar? Uma cultura mesmo, sabe? Uma influência demoníaca que tem operado no mundo, que tem adoecido o mundo, tentando se levantar na igreja. Como assim, Gabi? Agora a moda é falar de liderança abusiva. Relacionamentos abusivos no sentido de liderança. A liderança não pode corrigir, a liderança não pode ensinar porque está sendo tóxico. Isso é uma cultura do mundo, querido. Aqui na igreja não tem toxicidade liderança abusiva. A correção, ela não vem para o abuso, a correção vem para o crescimento. A correção não vem para tornar um ambiente tóxico. Hoje as pessoas, qualquer situação de desconforto, elas dizem que é tóxico. Ei, você não vai crescer na sua zona de conforto. E eu e você precisamos de pastores e de líderes sábios que nos ajudem a lidar com as nossas emoções, que nos ajudem a lidar com, inclusive, o sentimento de frustração. Porque às vezes a gente vem cheio de expectativa para fazer algo e eles nos frustram, dizendo, olha, talvez não com aquele sentimento de vou frustrar ele, não. Mas eles dizem, fulano, não seria melhor, você já pensou que talvez se você esperasse um pouco mais para tomar essa decisão, talvez não seria melhor você andar por aqui, no lugar de fazer por aqui? E aquilo ali traz para a gente um sentimento de frustração. Mas eu e você estamos aqui hoje aprendendo a lidar com as nossas emoções. E sentimento de frustração não pode paralisar a nossa vida, querido, porque a vida não é um morango, onde tudo acontece do jeito que eu quero. Não. Criança é que quer tudo do jeito que quer. E ainda assim não faz. Quem é o pai ou a mãe que deixa o filho fazer tudo o que quer, na hora que quer? Não tem. Então eu quis abrir esse parêntese em relação ao mundo, porque a gente tem visto uma cultura mesmo se levantando contra a autoridade, contra a figura de autoridade. As pessoas parece que tem uma palavrazinha, resistência. Se levantar, ser resistência está na moda. E quando eu falo ser resistência, eu não estou com erro de português, não. As pessoas dizem mesmo, eu sou a resistência. Elas se levantam dessa forma para resistir a toda e qualquer
ensinamento de autoridade, a toda e qualquer posição de autoridade. E pessoas no nosso meio cristão têm se levantado para ser a resistência gospel, para nos ensinar que você não deve obedecer à sua liderança se ela for tóxica ou abusiva. Quem diz o que é tóxico ou abusivo, querida, é a palavra. Abusivo é o que o mundo tem feito comigo e com você, no sentido de querer trazer todas as doutrinas e implementar na nossa vida de uma forma que a gente não possa refutar nada do que vem de lá. Isso é abusivo. Mas uma liderança que ensina, que corrige, eu ainda estou falando sobre emoções, porque muitas pessoas abraçam a ofensa contra a liderança, e eu já vi, não vi uma vez, não vi duas vezes, não é indireta, não, queridos. Eu já vi tantas pessoas padecerem, porque a liderança trouxe, não só a liderança, eu estou falando aqui do pastor e da Samere, mas às vezes um líder de departamento traz uma instrução, traz uma correção, e aquilo ali, a pessoa se ofende de uma forma que parece que a vida dela inteira desanda, simplesmente porque ela acolheu uma correção, não acolheu uma correção, ficou ofendida contra uma liderança e agora passou a caminhar uma vida totalmente desregulada, com emoções totalmente desajustadas. Tudo por causa de uma raiva, de uma mágoa, porque algum líder não fez o que ela queria, na hora que ela queria, não trocou a escala do jeito que ela queria. Falar isso para mim não é tão, assim, é um milagre. Eu dei muito trabalho a Dantas e Carol, eles foram meus líderes de jovens, eles sabem do que eu estou falando. Gabi, tem que mandar uma mensagem assim, assado. Mas por quê? Eles sabem do que eu estou falando. Não, mas eu estou muito ocupada. Gabi, não pode faltar o culto, não sei o quê. Tem todas as coisas lá, né? Hoje eu não posso ir para o culto, ou então nem dava satisfação. Tantas coisas que eles tiveram tanta paciência comigo, às vezes eu falo, meu Deus, por que eu plantei tanto, Senhor? Misericórdia. Tudo que você planta, você colhe. Mas eu sei o que é isso. Eu sei como a gente fica tentado a ficar chateado com liderança. Mas graças a Deus que os olhos do meu entendimento foram abertos. Eu não fiquei com raivinha, com mágoa, chateada. Sabe por quê? Porque no dia que eu recebi o diagnóstico, no dia que o dia mal chegou, quem estava lá cuidando de mim era lá a liderançazinha, que se eu tivesse escutado o mundo, é tóxico porque não faz a minha vontade. Mas no dia mal, quem estava cuidando de mim eram eles. Eu estava lembrando para a Carol, disse, Carol, você lembra que a primeira vez que eu fui na farmácia comprar remédio controlado foi você que foi comigo? Ela, não, eu não lembrava. Pois é, eu não esqueci. Às vezes, querida, a gente tem a memória muito curta para lembrar das coisas boas que as pessoas fazem por a gente. Para lembrar o cuidado, o amor que foi dispensado sobre as nossas vidas. Mas a gente tem uma boa memória para lembrar de quando alguém pisou no nosso calo. A ofensa faz com que a gente olhe tudo desfocado e a gente só veja o mal que é plantado contra nós e nunca reconheça o bem que as pessoas fazem. Às vezes, queridos, a gente vai achar que foi ofendido, que foi machucado, simplesmente porque a gente está com essa visão embaçada. Mas, às vezes, você realmente vai ser a vítima. Pode ser mesmo que alguém te machuque porque vacilou. Pode ser mesmo que alguém seja grosseiro com você, que seja ruim com você, que faça o que você não merecia. Mas deixa eu te dizer, por que a gente se agarra com tanta firmeza ao erro que as pessoas têm com a gente e não abraça com tanta firmeza o cuidado que aquelas mesmas pessoas também tiveram? Quer dizer que eu e você nunca ferimos ninguém? Como eu falei agora há pouco, a gente precisa ter o cuidado de não ser o ofendido, mas também de não ser o ofensor. E às vezes a gente é um grande ofensor e está sofrendo muito ofendido também. A gente ofende todo mundo ao nosso redor e está ali com aquele coração magoado. Sabe, eu e você precisamos aprender a lidar com as nossas emoções à luz da palavra, entendendo que nós precisamos andar em amor, que nós precisamos perdoar quando alguém faz algo mal com a gente precisa dar a outra face. Virar a outra face, querido, não é dizer assim, bate agora desse lado, não. Virar a outra face é dar a face do perdão, é dar a face de andar mais uma milha quando alguém pisou no nosso calo.
A ofensa, querida, é uma isca do diabo. É uma armadilha mesmo para nos aprisionar naquele lugar. Naquele lugar onde nada na nossa vida flui. Transformar a nossa vida em um verdadeiro mar morto. Onde nada produz, onde nada frutifica. Uma vida com emoções desreguladas, desajustadas, é uma vida que não produz nada. Que nada frutifica. A Bíblia fala que a gente precisa guardar o nosso coração, porque dele procede as fontes da vida. Não tem como eu e você ter uma vida de sucesso com as emoções desreguladas. Amém? O Senhor é bom. A ofensa é a isca de Satanás para pôr o crente no cativeiro dele. Olha como isso é forte. O irmão Rega fala que você não tem nada a ganhar e tem tudo a perder ficando ofendido. Nós não temos nada a ganhar, querido, guardando uma mágoa do que alguém fez contra nós. Nós precisamos outro grande chave reveladora que nós precisamos guardar no nosso coração para lidar bem com as nossas emoções. Nós precisamos reconhecer que nós não somos o centro do universo. Eu e você não somos o centro de tudo. Por que, Gabi, você está falando isso? Porque uma das razões pela qual as pessoas mais se ofendem é porque elas estão extremamente centradas nelas mesmas. Elas acham que tudo gira em torno delas. Então, qualquer ministração, ela vai dizer que é uma indireta para ela. Qualquer coisa que você postar, que você falar, que você corrigir, a pessoa vai dizer, tá vendo? Indireta para mim. Ei, amor da vida de Jesus, você não é o centro do mundo. Nós não podemos ter uma vida tão centrada em nós mesmos, que não só no sentido de, porque falou e é comigo. Não, mas quando a gente tem uma vida em que nós somos o nosso próprio, em que a gente se coloca num trono e a gente se assenta ali, é como se tudo ao nosso redor precisasse se dobrar às nossas vontades. E eu e você não somos o centro de tudo, querido. Jesus precisa ser o centro da nossa vida. Ele precisa ser o nosso alvo, o nosso foco. Porque quando eu e você estamos nesse lugar de centro, assentado nesse trono, quando as pessoas não se dobram e não se rendem às nossas vontades, as nossas emoções gritam e elas ficam ali, um monte de sentimento desregulado, fazendo com que você se sinta rejeitado, com que você se sinta excluído. Ai, ninguém quer saber de mim naquela igreja, ninguém mandou uma mensagem para mim, ninguém. E você, o que você tem feito? Eu estou aqui sentado no trono, esperando que todo mundo se renda a mim, que todos cumpram a minha vontade. Não, você não é Jesus. Jesus precisa ser o centro, inclusive, da sua vida e da minha vida. Porque quando Jesus é o centro, os nossos olhos estão voltados para Ele, como está escrito lá em Hebreus 12, olhando firmemente, atentamente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Para que a gente possa correr a carreira que nos está proposta. Mas quando a gente fica com os olhos centrados em nós mesmos, uma coisa que é minúscula, parece que é gigante. Não, querido, se você quer aprender a lidar com as suas emoções, aprenda a tirar você do centro de tudo. Aprenda a tirar você do trono e coloque Jesus, esse lugar é somente dele, amém? Para a gente finalizar, eu queria falar com você, abre comigo lá em 2 Coríntios, no capítulo 10. Nós precisamos entender que a nossa mente ela é um campo de batalha. Nós não podemos ir para esse campo de batalha de qualquer forma. Nós não podemos estar nesse campo de batalha de qualquer forma. Enquanto você acha que a sua mente é só um solo fértil para pensar qualquer coisa, o diabo tem feito uma grande festa. Eu e você precisamos ter consciência. Sabe, a gente está vivendo agora o período das Olimpíadas. E eu sei que aqueles atletas que estão lá, eles não foram pegos de surpresa. Eles não acordaram e disseram, eita, hoje eu tenho que ir para Paris. Vou lá fazer alguma coisa para tentar ganhar uma medalha. Não. Eles passaram anos se dedicando, treinando,
visualizando aquilo aonde eles queriam chegar, olhando para aquele pódio, pensando nas estratégias, abrindo mão de tantas coisas que todo mundo faz, mas que eles não fazem porque eles têm um objetivo. Sacrificando as vontades. Eu e você, queridos, não estamos concorrendo a uma Olimpíada, a uma medalha, a um pódio. Eu e você estamos aqui nessa terra para cumprir o propósito de Deus, para cumprir aquilo que Ele nos chamou. E nós não estamos aqui guerreando contra o diabo, mas a nossa mente é um campo de batalha, onde o diabo vem com sugestões para roubar o nosso foco, para tirar os nossos olhos do cumprimento dessa carreira, do cumprimento desse propósito. O apóstolo Paulo fala que a nossa coroa, ela não é que as pessoas até fazem esforço por uma coroa corruptível, mas a nossa coroa é incorruptível. E ele diz assim, olha, eu não vivo como quem está dando socos no vento. Não, queridos, eu reduzo, eu faço o meu corpo. Eu trago o meu corpo, eu tenho que abrir o versículo, porque eu não estou sabendo falar da forma certa. Mas vamos ler logo 2 Coríntios, no capítulo 5 que eu falei com você, não é isso? Depois nós vamos lá. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3, na verdade. Depois eu volto para ler esse outro. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, no versículo 4, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós, sofismas, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa, a vossa submissão. Sabe, o apóstolo Paulo está falando aqui sobre a gente ter o entendimento que a nossa luta não é contra carne nem sangue. E ele fala aqui que somos nós, queridos, quem precisamos trazer todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. Como eu estava falando agora há pouco do exemplo das Olimpíadas, a gente não está vivendo aqui nessa terra como quem não tem objetivo, como quem não tem propósito, como quem não tem sentido. Nós estamos aqui correndo a carreira que nos foi proposta e a gente precisa ter cuidado, a gente precisa estar atento, alerta, sabendo, a minha mente é um campo de batalha. Por que, Gabi, que você está falando que a mente é um campo de batalha? Porque aqui a gente acabou de ler, nós não estamos militando segundo a carne, nós não vamos estar golpeando com o diabo, lutando contra ele. Ele já foi derrotado na cruz. Por que o campo de batalha é a nossa mente? Porque nós precisamos trazer à memória aquilo que Cristo já fez. A gente precisa permanecer firme, trazer todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. Todo pensamento que se levanta contra a palavra, a gente precisa trazer cativo à obediência da palavra. A nossa mente é esse, eu quero que você imagine mesmo como um campo de batalha. Em que o diabo joga sugestões e se você se agarra a elas, você vai conduzir a sua vida de acordo com aquele jogo que ele fez na sua própria mente. Quem aqui nunca teve um pensamento, por exemplo, que veio algo na sua cabeça e você diz, meu Deus, eu nunca pensaria isso com a minha própria mente. O diabo, ele não tem o poder de ler os nossos pensamentos, querido. Ele não tem poder de entrar na nossa mente nesse sentido. Mas ele trabalha com sugestões. Ele lança uma sugestão e vê como você vai reagir. É como se fosse um jogo mesmo de videogame, em que ele senta e vê como você se comporta jogando cada fase. E em cada fase, ele lança uma sugestão diferente. E esse jogo está acontecendo aqui dentro. Ele lança sugestões, ele começa, por exemplo, uma situação que aconteceu na sua infância, ele traz de volta, alguém fala com você de uma forma que você não gostou e ele começa a lançar uma sugestão. Está vendo? Você não é bom em nada que você faz. Se você fosse, as pessoas gostariam de você. E ali brota um sentimento de insegurança. Começa a nascer um complexo de inferioridade. Em outro momento, você chega em outro lugar e alguém nem percebeu a sua presença. Passou por você e não falou. E ele disse de novo, trouxe de novo a sugestão à sua mente. Está vendo? Você é insignificante. As pessoas passam por você e não falam com você. É porque você é muito assim. E ele observa que aquilo ali mexe com você. E você começa a falar com alguém que está perto. Mulher, eu não sei o que eu fiz para fulana. Já é a segunda vez que ela passa por mim e não fala comigo. O que eu tenho? O que ela é melhor do que eu? E ele começa a ver, olha, ela caiu na sugestão que eu dei.
Então agora ele te apresenta você conhece um rapaz, e esse rapaz começa a fazer jogos, a trazer um controle emocional sobre você, e ele observa que isso está trazendo grande resultado. E que você agora não tem autoestima, que você depende emocionalmente da pessoa. O que é isso que eu estou contando para você? Um episódio de um jogo que ele faz com a mente de muitas pessoas. Algo acontece e você reage, e de acordo com as suas reações, o diabo vai vendo como você está reagindo e vai lançando outras sugestões. É por isso que eu e você precisamos fazer o que está escrito lá em Romanos, no capítulo 12. Renovar a nossa mente, transformar a nossa mente, renovar a nossa mente com a palavra. Não se conformar, não tomar a forma desse mundo, não tomar a forma do que está acontecendo nesse mundo. Nós precisamos fazer o que está escrito aqui em 2 Coríntios 10. Trazer todos esses pensamentos, não só pensamentos, queridos, que se levantam no que diz respeito à doutrina, no que se diz respeito a padrões do mundo, mas em coisas da nossa vida. Pensamentos que se levantam para dizer que nós somos perdedores, que nós somos fracassados. Não são pensamentos que vêm do Senhor. Eu preciso trazer esse pensamento cativo. E essa é uma tarefa minha e sua. Eu não coloquei aqui Deus lidando com as emoções. Sou eu e você quem vamos lidar com elas. Sou eu e você quem vamos dominar os nossos pensamentos. Eu e você precisamos fechar as brechas. Nós não podemos viver com a nossa mente aberta para todo e qualquer tipo de pensamento. E para a gente finalizar, eu quero que você abra lá em Filipenses, no capítulo 4. Gabi, você falou que a mente é um campo de batalha, que o diabo faz jogos mentais e isso faz com que as nossas emoções possam ficar desajustadas. Então, o que eu devo fazer? Além de renovar a minha mente pela palavra, nós precisamos ter cuidado com os nossos pensamentos, querido. Sabia que eu e você, nós podemos pensar sobre o que estamos pensando? O irmão Rega fala, eu gosto muito, ele fala isso em um dos livros dele, ou em mais de um, não me recordo agora, que nós não podemos impedir um passarinho de voar sobre a nossa cabeça, mas nós podemos impedir que ele faça um ninho. Eu e você não podemos impedir que qualquer pensamento chegue à nossa mente, mas nós podemos impedir que eles permaneçam e frutifiquem. Porque nós temos o poder de pensar sobre aquele pensamento e de não pensar também. Nós temos o poder de escolher. Quer ver? As mulheres vão entender muito bem o que eu vou falar. O marido faz algo e você passa o dia todinho remoendo, pensando e repensando na resposta que você vai dar para ele quando você chegar em casa. Você está ali no meio da discussão e aí você vai para o trabalho. Quando você chega no trabalho, você lembra da resposta perfeita. Você fala, meu Deus, por que eu não lembrei dessa resposta na hora da briga? Aí eu quero voltar só para dizer isso aqui para ele. Eu acho engraçado que não sei o que, não sei o que. Por que a gente acha engraçado que não sei o que, não sei o que? Porque a gente pensa sobre aqueles pensamentos que vêm à nossa mente. Então, eu e você precisamos pensar sobre a coisa certa. É assim que nós vamos lidar com as nossas emoções e ajustá-las de acordo com a palavra. Nós não podemos deixar, como a gente entendeu hoje, que a mente é um campo de batalha, que o diabo lança e a gente precisa resistir. A Bíblia fala, queridos, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ele não tem poder de determinar o seu pensamento, de ficar, como é que eu posso dizer, de entrar na sua mente. Mas se ele lança uma sugestão e você agarra, você vai ficar refém daquilo. Olha o que está escrito em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, se chega um pensamento, você já vai logo passar por esse filtro. É verdadeiro? Quando diz que você é falido, você atrasou uma conta, ou teve um mês que não foi tão bom, e o diabo fica ali dizendo, você acabou tudo, você é falido, nada mais vai dar certo, vai faltar. Esse pensamento é verdadeiro? Não é, porque a palavra diz que o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades. A Bíblia fala que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então eu não vou ficar sentada dando os braços para o diabo, pensando junto com ele nos problemas que ele está me apresentando, querido.
A gente precisa ter a nossa sala dos troféus, onde a gente entra lá e visualiza tudo que Deus já fez na nossa vida e sai de lá com vontade de chutar a cara do cão. Sai daqui, capeta, porque eu estou convicto de que a palavra funciona. E nada do que você me mostrar vai fazer com que eu me renda aos meus sentimentos. Não, eu me rendo à palavra e os meus sentimentos vão ser renovados pela palavra. Eu vou andar de acordo com o Espírito e não vou satisfazer os desejos da minha carne. Eu não vou andar na carne, eu não vou estar pagando o mal com o mal. Se alguém me ofendeu, eu vou liberar perdão. Se eu ofendi alguém, eu vou pedir perdão àquela pessoa. Amém? Eu creio, queridos, que Deus está nos chamando para um nível de andar mesmo com maturidade nos sentimentos. Uma igreja madura, saudável, que não tem mimimi. Eu sei que às vezes essa história do mimimi soa grosseiro, agressivo. Mas não é. Não é nesse contexto que eu estou falando, mas às vezes a gente se ressente por qualquer coisa, por qualquer pequena coisa. A gente lança fora, a gente apaga da nossa história todos os benefícios que Deus fez, todos os benefícios que Jesus trouxe para a nossa vida, em detrimento de uma resposta mal dada, em detrimento de um comportamento que não foi como a gente esperava. Ei, alinhe as suas expectativas à palavra. Você quer saber como lidar com as emoções e se blindar dessas ofensas, dessas mágoas? Alinhe as suas expectativas. Não espere das pessoas aquilo que nem mesmo você faria. Eu já falei isso também. Às vezes a gente tem uma expectativa com o povo da igreja aqui. As pessoas fazem isso aqui, mas não atingem a sua expectativa. Você tem a expectativa com o povo do mundo aqui. O mundo faz isso aqui, muito distante do que o povo da igreja fez. Mas porque a sua expectativa no mundo era tão baixa, o que eles fizeram supera a sua expectativa. E você fica com aquele sentimento: ai, mas os meus amigos do mundo me tratam tão bem. As pessoas no mundo me tratam melhor do que a igreja. Será que tratam mesmo? Ou será que você espera da igreja algo que nem você, se tivesse no corpo glorificado, teria capacidade de fazer e de realizar? Eu e você, queridos, precisamos ter o pé no chão no que diz respeito às expectativas. As pessoas ainda são pessoas. Elas ainda vão falhar. E às vezes elas vão falhar tentando dar o melhor. É o melhor que elas têm. Como eu e você, a gente não pode ser hipócrita. Eu sei que tem pessoas aqui que eu já feri. Tem pessoas aqui que eu já magoei. Às vezes na raiva mesmo, na carnalidade, fui lá pedir perdão. Mas às vezes sem querer. Às vezes tentando ajudar, tentando dar o meu melhor, não consegui. Por que eu vou guardar um rancor, uma mágoa? Eu vou anular tudo que Jesus fez. Quando eu falo anular o que Jesus fez, é porque, querido, quando você sai por aquela porta, você diz: eu nunca mais piso naquela igreja pelo que fizeram comigo. Você está dizendo assim: Jesus, massa, né? Você morreu na cruz, beleza. Mas o que fulano fez? Porque o que Jesus fez não é suficiente para te manter aqui dentro, mas o que alguém fez é suficiente para te mandar para fora. Então você está anulando o que Jesus fez na cruz. Não, querida, é olhando atentamente para Jesus, o autor e consumador. Se fosse só o autor da fé, tudo bem, porque era o começo da fé, mas é Ele quem consuma. Ele é o início, Ele é o fim. Jesus não pode ser o começo da nossa fé e as pessoas o fim delas. Amém? Então fica de pé. Traz os teus sentimentos. Traz a lembrança à tua alma, aquilo que todos os benefícios que o Senhor já fez. Amém. O Senhor é bom. Tem alguém aqui no nosso meio que nunca fez de Jesus o Senhor e Salvador da sua vida? Você está aqui, você já ouviu falar de Jesus, mas você nunca o fez, nunca o reconheceu. Talvez você tenha Jesus no coração, mas você nunca fez uma oração confessando como Senhor. Você deseja dar um passo de transformação. O primeiro passo é esse: ter Jesus como Salvador, como Senhor da sua vida. Não tem como você lidar com as suas emoções sem o Espírito Santo dentro para te conduzir. Tem alguém aqui, não estou te convidando para mudar de religião, mas para mudar de eternidade.
todos salvos. Tem alguém que já fez essa escolha, já tomou essa decisão, mas se afastou, se desviou e hoje deseja se reconciliar. Aleluia, um povo salvo. Tem alguém que está aqui com algum sintoma de enfermidade e deseja receber imposição de mãos para sair daqui curado? Aleluia. Tem alguém que nunca recebeu, que deseja receber o batismo com o Espírito Santo, no Espírito Santo com a evidência bíblica de falar em outras línguas e quer sair daqui cheio do poder? Quer sair daqui revestido por esse poder? Aleluia, um povo salvo, curado, cheio, libertos. Amém, queridos. Sejam abençoados na prática dessa palavra. Glória a Deus. Você foi alcançado, eu tenho certeza disso. Eu queria aproveitar e fazer aqui a indicação de alguns livros, né? Dentro daquilo que a Gabi ministrou agora. Esse livro aqui que eu considero um livro maravilhoso, gente. Eu quero indicar a vocês, Evite a Armadilha da Ofensa. Temos aqui na nossa livraria, no nosso Verbo Shop. Você pode sair agora e passar lá e adquirir essas literaturas que vão te ajudar quanto a esses assuntos. Pensamento Certo ou Errado, Kenneth Hagin, um livro também poderoso. E esse outro livro, O Caminho de Deus para a Saúde Mental. São livros que vão te ajudar, te instruir, te trazer instruções a respeito, inclusive, daquilo que a palavra diz, direções do Senhor mesmo para você. E vão te edificar certamente, em nome de Jesus. Amém? Então, temos essas literaturas no nosso web shop, você pode ir lá. Chegou algum visitante depois do culto ter iniciado, ou do momento que eu chamei lá no nosso começo? Não, né? Tudo bem. Queria dizer para vocês que agora na saída nós temos uma cantina especial hoje preparada pela Secretaria de Missões. Nós temos algo importante lá para você, viu? Especial mesmo, acho que nem McDonald's, em toda a sua glória. Temos um combo lá, batata frita, hambúrguer. Então passa lá e seja abençoado. E abençoa também essa secretaria que tem crescido e tem avançado. E contamos também com você nesse sentido. Amém? Então, uma semana abençoada, próspera, cheia de boas notícias. E como diz o nosso pastor, o seu telefone vai tocar, boas notícias vão chegar em nome de Jesus. Seja abençoado na prática dessa palavra.